Boa noite, alfas. Bom, uma satisfação estar falando com vocês aí novamente no nosso AlphaCast. E o tema de hoje foi uma pergunta enviada aqui no grupo, achei uma ótima sugestão, que é como avaliar a linguagem corporal, o estado de humor de uma mulher antes de abordá-la. Por que isso é importante? Porque você evita levar foras frustrantes, você elimina aí uma grande chance de você ser rejeitado por essa mulher. É claro que quando você aborda uma mulher, você não tem 100% de chance, você não consegue prever o que vai acontecer. Muitas vezes as chances parecem ótimas e você aborda e não consegue o resultado. Por outro lado, às vezes a mulher não demonstra tanto interesse, você consegue abordá-la e consegue ali o telefone dela ou até ficar com ela. Então não dá para prever muito isso, sempre vai existir o risco. Porém, tem aquela questão do risco calculado. Quando você aborda determinadas mulheres, o fora é certo. Ali é muito fácil prever que você vai tomar toco daquela mulher. Não só você, mas qualquer homem que se aproxima. Então, por isso é importante avaliar essa linguagem corporal, esse estado aí essa energia dessa mulher, para você ter uma chance muito maior. Se você conseguir fazer isso, você vai resolver metade dos seus problemas. Outro fator importante é que, por exemplo, se você está numa balada que tem muitas opções para você abordar, quanto mais você consegue afunilar aí as mulheres que você tem mais chances de conseguir seduzir, menor é o número de mulheres que você vai precisar de abordar. Então, se tem muita mulher na balada e você de repente começa a chegar em todas, vai chegar no final da noite, talvez não dê o tempo de você aproveitar todas as possibilidades que tinham ali. Agora, se você consegue, em vez de ser uma metralhadora ambulante aí que sai abordando tudo quanto é mulher, se você consegue avaliar um pouco melhor isso, você consegue ter uma assertividade muito maior e chegar naquelas que realmente você tem grandes chances de ter sucesso. Tá bom, galera? Esse princípio também de saber um pouco sobre qual a melhor mulher para você abordar, também vale na sedução do dia a dia. Primeiro porque um alfa tem que estar preparado para levar foras, para levar vários foras. Isso é normal na vida de um alfa. Mas tudo tem um limite também. Você não vai ficar levando 10 foras todos os dias. Então você tem que tentar reduzir isso ao máximo possível. Porque você gasta energia ali para abordar, para conversar, então você tem que aproveitar essa energia, senão você vai ficar o tempo todo chegando e levando fora. Isso é cansativo, entendeu? E outro ponto também importante é o seguinte, digamos que você esteja, por exemplo, na academia, vai ter muita mulher lá. Se você conseguir começar a chegar em todas, de repente a sua fama ali não vai ser legal. Poxa, as mulheres vão pensar, esse cara toma fora de todo mundo, então ali você vai acabar com a sua reputação. Então, em locais como academias, faculdades, você vai ter que ser mais assertivo ainda. Então, por isso, é muito importante, antes de você realizar uma abordagem, de você investir em uma mulher, você avaliar alguns pontos importantes aí para ter o máximo de chance possível. Então, pessoal, vamos começar aqui com a primeira coisa que você vai avaliar em uma mulher, em qualquer mulher, antes de você abordá-la. Seja na balada, seja na sua academia, no trabalho, não importa o lugar. É o primeiro ponto que você vai ter que observar e tomar a decisão se vale a pena investir nessa mulher ou não. Trata-se da linguagem corporal. É aquela história, o corpo fala. Quando a boca cala, é o corpo da gente que vai falar tudo ali que a gente está sentindo, todas as nossas emoções, o nosso estado de humor. Então, uma das características principais de um homem alfa é a observação. Se você não é um cara observador, você não vai conseguir se tornar um bom sedutor. Então você precisa trabalhar isso. Deixar de agir mais impulsivamente, tipo, você viu a menina lá e já vai chegar nela sem pensar em nada, e começar a ser um cara mais estrategista, ser um cara ali que você observa o cenário antes de você investir. E uma das coisas é exatamente isso, a linguagem corporal. Algumas dicas aqui.
mulheres que estão com a linguagem corporal mais aberta, ou seja, aquela mulher que está com uma postura mais ereta, que se estiver em uma balada, ela está se divertindo, sorrindo, e se ela está com as amigas, ela gesticula ao conversar. E você olha para essa mulher e percebe que ela está bem, que ela está se divertindo, que ela está feliz. Se essa mulher está, por exemplo, na academia, você percebe que ela é uma pessoa ali que tem uma postura, que malha, que às vezes conversa com alguém, que sorri. Ou seja, não só a linguagem corporal, mas o estado de humor dela, e você consegue perceber isso na postura corporal de uma pessoa, o estado de humor dela está positivo. Isso demonstra que essa mulher está feliz naquele momento, isso demonstra que aquela mulher é uma pessoa que está bem com si mesma, e se você abordar uma mulher nessas condições, as suas chances são bem altas. Ou pelo menos, se você levar um fora, certamente essa mulher vai te dar um fora educado, não vai ser uma pessoa tão grosseira. Agora, quando você aborda uma mulher emburrada, que está de mal com a vida, talvez ela esteja na TPM naquele momento, talvez até em outro momento você conseguisse conversar com aquela mulher, mas justamente naquele momento você pegou ela no dia ruim, pegou ela na TPM. Então aquele dia ela vai te rejeitar. Eu vejo isso o tempo todo nas baladas. Algumas mulheres ali com uma carranca, com uma cara muito fechada, ou outras ali com a cabeça baixa, com uma postura ali muito negativa, de uma pessoa que não está bem, não está à vontade naquele lugar. Às vezes uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento e foi ali para tentar esfriar a cabeça e não vai ser o melhor momento de você chegar naquela mulher. Então evita isso. Tente chegar em mulheres que estejam com uma postura corporal mais aberta, que estejam mais propensas naquele momento a ter uma conversa, a, a, ali a se divertir com você. Não que mulheres sérias não devem ser abordadas. Muitas vezes não é questão da mulher ser séria. Pode ser que ela tenha esse estilo de ser mais séria, mas a própria linguagem corporal dela demonstra que ela está relaxada, que ela está à vontade, que ela está propícia a conhecer alguém. E também não é porque a mulher esteja em um momento ruim que ela nunca tenha que ser abordada. Mas você precisa saber que as suas chances são bem menores. Você tem que ter esse tipo de consciência. Muitas vezes não é culpa sua, e também não é culpa dela. A gente que é homem também tem isso. Digamos que você acabou de perder o emprego, que era um emprego que você gostava, e você está preocupado. Se chegar alguém para conversar com você, você não vai ter a mesma abertura do que quando você está em um bom momento na sua vida. Então, isso muda muito. Se você acabou de ganhar uma promoção, está super feliz, e chega um vendedor chato para te vender alguma coisa, as possibilidades, a probabilidade de você não tratá-lo bem é muito menor do que se esse mesmo vendedor chato te pega num péssimo dia que você acabou de tomar ali uma ferrada do seu patrão e tudo está dando errado na sua vida e não é culpa sua, você naturalmente vai agir dessa forma. Então, com mulheres é a mesma coisa. Se você pega uma mulher no dia bom, as probabilidades de você ser bem recebido, a receptividade dela vai ser bem maior para você. O ponto 2, pessoal, que tem que ser observado é se a mulher é comprometida. Pode parecer uma coisa bem óbvia, mas tem muito homem que comete o erro muito infantil de não dar uma analisada antes de abordar uma mulher. Se você estiver em uma balada, mesmo que a mulher esteja só com as amigas dela, dê uma olhada ali na mão para você perceber se não tem uma aliança ali. É claro que nem sempre isso significa que a mulher tem namorado. Tem muita mulher que coloca aliança no dedo justamente para os caras não chegar nela. E também tem mulher que não tem aliança no dedo e está namorando. Muitas vezes o namoro ainda não chegou a esse ponto de trocarem alianças. De qualquer forma, dê uma analisada antes, dê uma olhadinha ali no dedo dela. E se você vê uma aliança, é um motivo para você tentar ali observar outros fatores que possam indicar que ela tem um namorado. Um desses fatores é, por exemplo, ela está em um lugar sozinha. Tem cara que vê uma mulher sentada num banco sozinha e chega naquela mulher, mesmo ela com aliança. Então, se você juntar as duas coisas, aliança, mas uma mulher está sozinha em um local,
a chance dela estar esperando o namorado é muito grande. Então, você vai acabar aí abordando alguém comprometida, e isso não é legal. É a mesma coisa, se você estiver na sua academia ou no trabalho, também dê uma analisada no dedo ali para ver se ela tem alguma aliança. Uma coisa que eu olho muito às vezes é a mulher não está com aliança, mas ela tem um sinalzinho ali no dedo ali, mais claro no dedo dela, que indica que ela usou a aliança por muito tempo. Ou seja, uma mulher que terminou um relacionamento há pouco tempo. E ali talvez seja uma boa oportunidade de você se aproximar dela, porque ela vai estar mais aberta para um relacionamento ou simplesmente para conhecer alguém. O terceiro ponto que eu vou falar aqui é mais para balada e para bar, que é a questão da logística. Eu vejo cara chegando em mulher ali no show, bem na frente ali, onde que ela está totalmente vidrada ali no show. A atenção dela está voltada para o cantor. Muitas vezes ela gosta daquele cantor e ela foi ali para curtir aquele show. Você pode conseguir ficar com uma mulher dessa, mas as chances de você conseguir sucesso são bem menores. Agora, a mulher que está mais afastada da pista de dança, eu, particularmente, eu gosto muito daquelas mulheres que estão próximas do bar, em um lugar mais calmo. Porque ali a mulher já demonstra que ela, ela não está afim daquela confusão lá de ficar no meio do povo. Ela já está ali, mais até mesmo, em alguns casos, para facilitar a logística para ela conversar com o cara. Então eu gosto muito de abordar mulheres nessas condições. Em bares também. Quando você chega naquela mesa que está ali bem evidente no bar, caso você tome um fora do grupo, você vai ter que atravessar todo o local. Então gera para você um constrangimento maior. Então, se você não tem esse nível de confiança de levar isso numa boa, tente abordar mulheres que estão nas mesas ali em locais mais discretos, que não é todo mundo que vai ver caso você tome um fora. Então preste bem atenção nisso. Principalmente em balada, galera. Depende muito do seu estilo. Se você for um cara mais baladeiro, talvez até ali no calor ali de estar no meio do povo, você consegue ali só com uma troca de olhares, uma sedução ali mais física, seduzir mulheres e beijá-las ali naquele local mesmo. Mas se você é um cara mais do estilo de conversa, de bate-papo, esse é mais o meu estilo, por isso que eu estou dando o meu exemplo, pessoal. Se você é de um estilo mais de bate-papo, de conversa, longe da pista de dança, em lugares mais tranquilos, se você estiver na balada, próximo ali ao bar, ou em um lugar que tem uma circulação menor de pessoas, é a melhor oportunidade para você abordar mulheres. Outro ponto também muito importante de você abordar mulheres em locais menos movimentados é que você consegue ter uma troca de olhares com ela. Eu vou falar mais para frente aqui sobre contato visual, mas no meio ali da galera é difícil você ter esse contato visual, porque tem muita gente aglomerada. Agora, por exemplo, se você está próximo do bar, eu já consegui pegar o telefone de muita mulher dessa forma. Eu fico ali no bar, ali em pé mesmo, bebendo a minha cerveja, e ficam algumas mulheres próximas. E de repente alguma mulher olha uma, duas vezes, e aí eu já percebo algum interesse e abordo essa mulher com uma chance muito maior de conseguir sucesso. Então, esse é um ponto importante. E no bar também, se você senta ali num local que você fica de frente para a mesa dessas mulheres também, é mais fácil também de você trocar ali olhares com elas e de repente você vê que o grupo está olhando, você tem uma receptividade maior quando você se aproximar. Então por isso no bar também, você não vai sentar no lugar mais afastado, que não vai ter circulação de pessoa nenhuma também. É importante que você sente num lugar que não seja tão central, mas que porém algumas mulheres vão sentar e você vai conseguir ter essa troca de olhares, essa paquera antes de tomar a decisão de chegar nessas mulheres. E o quarto ponto a ser observado antes de abordar uma mulher, pessoal, é de extrema importância, que são as amigas dessa mulher. A amiga fala muito a respeito do interesse de uma mulher. Isso é uma coisa, às vezes, muito mais evidente do que o interesse que ela mesma possa demonstrar. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Se você
estiver em um bar, por exemplo, talvez alguma amiga olhe para você e comente alguma coisa, você vê elas ali comentando e você percebe que ali houve algum interesse em você ou algum dos seus amigos. Na balada também, muitas vezes, não é a mulher que vai olhar para você, é as amigas, porque talvez ela olha tão discretamente, mas ela olha e comenta alguma coisa com a amiga e a amiga vai olhar de volta. Então você vai perceber esse interesse. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, que eu estava em uma balada e aí eu não vi a mulher olhando para mim. Eu estava ali observando, passando o radar, e eu vi que a amiga cutucou ela um pouquinho ali, e a amiga, tipo assim, me mostrou, falou assim, olha, eu imagino que ela deve ter falado assim, esse é mais ou menos o cara do tipo que você gosta. E aí eu vi que ela deu uma olhada muito discreta e virou para a amiga e deu um sorriso. Ou seja, ali ela deu todos os sinais que eu seria muito bem recebido. Então eu sabia que a minha chance de sucesso era muito maior. E quando você recebe um sinal desse, o mais importante, galera, é que você aumenta a sua confiança. Você tem muito mais confiança porque você sentiu abertura. Agora, quando você chega numa mulher que não está dando sinal nenhum de interesse, você vai ali meio que na sorte, a sua insegurança é um pouco maior, porque você sabe que tem muitas possibilidades de você levar um fora. Agora, quando acontece, igual no meu caso, ali a minha confiança já foi extremamente alta, eu sabia que eu seria bem recebido e o papo rolou muito melhor. Eu cheguei, eu não esperei, é importante também que vocês não esperem que quando a mulher olhe, você chegue no calor do momento, porque é ali que está o calor da coisa. Se você deixa isso esfriar, ela já perde um pouquinho ali aquele interesse e as suas chances já diminuem. E você também, muitas vezes, acaba ficando ali pensando demais na situação e às vezes você pensa, será que está interessada mesmo e tal, e acaba não chegando. Então é no calor, ela deu aquela olhadinha, deu um sorrisinho, comentou alguma coisa com as amigas, vá lá tirar a prova. Mesmo que você não tenha certeza, mas pelo menos chegue. Aproveite o bom momento e se aproxime. Outra coisa também importante na questão de amigas é quando você chega num grupo de mulheres, não chega em apenas uma mulher, chega em todas as mulheres. Eu errei uma vez e aprendi com esse erro e nunca mais cometi o mesmo erro. Eu pensei que essa mulher estava interessada em mim, mas na verdade não era ela que estava, era a amiga. E eu vi ela olhando para mim. Ela olhou e sorriu, mas ela não olhou porque ela estava interessada. Ela olhou porque a amiga comentou com ela que tinha me visto, que gostou de mim, e ela olhou para me observar. E ela mesmo depois falou isso, olha, eu até te achei interessante, eu gostei de você, mas a minha amiga tinha gostado primeiro, a minha amiga até tinha comentado, se você tivesse chegado nela, ela certamente ficaria com você e eu não vou ficar por isso, porque não vai ficar uma situação legal. E sabe o pior, galera? É que a amiga dela era muito mais top, era linda a amiga dela, só que eu cheguei naquela que estava olhando, que eu pensei que estivesse olhando. Isso não aconteceria se eu tivesse chegado em todo o grupo. Estavam três meninas. Se eu tivesse chegado nas três e conversado com as três, ao longo do bate-papo ali, certamente eu ia perceber que quem estava interessada era essa determinada mulher e tinha direcionado depois o assunto para ela. E sem falar que quando você é educado, gentil com todas as amigas, elas, as próprias amigas, vão facilitar para que vocês se entendam. Então, pense muito nisso. Se você chega só numa mulher e, sobretudo, ignora as amigas, elas vão fazer de tudo para você não ficar com ela, porque você é um estranho chato que chegou lá para roubar as amigas dela. Então pensem bem nisso. Bom, pessoal, e o último ponto que você tem que observar em uma mulher antes de abordá-la, e eu estou passando só 5 pontos para ficar uma coisa rápida e prática de você observar. Você também não vai ficar meia hora observando uma mulher para tentar ali imaginar se tem chances ou não. Em uma abordagem você não tem muito tempo. Se você está ali numa balada e espera demais, outro cara mais esperto que você vai chegar e vai pegar a gata. Então esses pontos que eu passei aqui são coisas que dá para você observar rapidamente. Tanto se você estiver em uma balada ou também na sua academia. São coisas que você não precisa pensar demais, raciocinar demais antes de abordar.
mas são pontos que vai te ajudar consideravelmente a ter uma noção ali se aquela mulher está mais propícia a você abordá-la. E o último ponto é o contato visual. Isso é uma coisa evidente. Nem sempre você vai conseguir aí fazer esse contato visual. Nem todas as mulheres vão olhar para você. Quando a mulher olha, ela demonstra um interesse mais explícito, ou seja, ela de uma certa forma está comunicando para você. Pode chegar que você vai ser bem-vindo, porque eu estou interessado em te conhecer melhor. Porém, não é porque também a mulher não olha que você não tenha chance. Se ela não olhar, você chega. Mas dê preferência para as mulheres que fazem contato visual. Então, se você está numa balada, por exemplo, e nenhuma das mulheres que você ficou interessado olhou para você, para não ir embora sem chegar em ninguém, você escolhe uma ali que tem uma chance maior, que demonstre mais os outros 4 pontos e chegue. Mas se tente observar melhor, tente procurar, mude de ambiente, de repente você está num lugar, você procura ficar mais afastado e veja se nos outros ambientes você vai encontrar alguma mulher que vai olhar para você. Então procure esse contato visual. E também faça contato visual. Não adianta você querer que as mulheres olhem para você se você não vai olhar para elas. E contato visual não é aquela coisa de ficar encarando um ao outro, não. Às vezes acontece isso, da mulher encarar ali, da mulher olhar de uma forma bem intensa mesmo para você. Como se diz, chega logo porque eu tô louca para você chegar em mim. Só que nem todas as mulheres são dessa forma. Tem algumas mulheres que são extremamente discretas. Elas vão dar uma olhadinha muito rápida e se você estiver distraindo, olhando aquela gostosa que está dançando no palco, ou olhando para os peitões de uma mulher que está lá com um decote enorme, você não vai perceber essa sutileza. E além disso, corre o risco dela ver você olhando para essas mulheres e perder o interesse em você. Então fique mais concentrado, curta o momento, se divirta, converse com os seus amigos, se você estiver com eles, mas sempre ali passando o radar e tentando identificar ali alguma mulher que vai dar aquela olhadinha discreta para você. Quando ela der aquela olhadinha, você não espera muito e já chega para aproveitar essa coisa que eu falo do calor do momento. E outra coisa, eu pratico muito isso, às vezes a mulher está olhando ali na sua direção, mas tem outros caras, então você pensa, poxa, será que ela está olhando para mim ou para esse cara aqui que está do lado? E quando você tem essa dúvida, às vezes funciona muito bem você, de repente, sair do lugar, mas sair do lugar e manter os olhos nela. E aí, de repente, quando ela olhar na direção que você estava e não te enxergar, ela certamente vai olhar para outro lugar. Por exemplo, cadê ele? Isso é uma coisa bem discreta também. Ela não vai ficar te procurando assim na balada, olhando para um lado, como isso não vai acontecer. Mas ela vai dar uma olhadinha talvez para um outro lugar, ou até demonstrar um pouco de decepção ali. E ali, se você perceber isso, meu amigo, chega nela, já dá uma meia volta assim, e não é aquela coisa de chegar por trás, ou também chegar de frente assim para a mulher tá lá vendo, e tem uns caras que chegam a ponto assim de se preparar assim, e o cara parece que fez um ritual e a mulher já olha e pensa, nossa, lá vem ele chegar em mim. Isso também é péssimo. Às vezes é bom você chegar meio que de surpresa, mas não por trás. Tem cara que chega por trás assim, falando no cangote da mulher. Isso é muito grosseiro. Chega sutilmente, chega meio de surpresa, meio que na lateral assim, e fala um oi, tudo bem, e não é chegar pegando, mas é chegar ali bem de frente, é bem de lado, mas de uma forma que ela vá ter que virar um pouquinho para te olhar, e aí você conversa, fala alguma coisa, fala que gostou dela, que achou ela uma pessoa interessante e gostaria de conversar um pouco. Não precisa inventar a roda, fala o que vier na sua cabeça. E aí certamente as suas abordagens vão começar a dar certo e você finalmente vai conseguir aí ter ótimos resultados com as garotas aí, conseguir abordar, pegar telefone, ficar e aumentar aí um pouco a sua agenda para você ter mais possibilidades para sair. Tá bom, galera? Então agora eu encerro a parte aí do conteúdo, dos pontos, e está aberto agora o AlphaCast para as perguntas. E eu peço que vocês façam perguntas, para não fugir do tema, façam perguntas relacionadas à abordagem. Qualquer coisa que seja relacionada à abordagem, eu vou estar aqui
pronto para respondê-los. Então, fico aí no aguardo que vocês enviem as perguntas aí. No mais, eu deixo aqui um abraço, uma boa noite a todos e espero que tenham gostado desse AlphaCast. Como é que tu reages após levares um não, se for, por exemplo, na noite? Tipo, tu continuas tipo na noite, esperas um pouco, mudas de sítio e continuas tipo a abordar alguma mulher que tu vejas que tem interesse em ti ou tu sais tipo para outro lugar? Essa dúvida tipo costuma-me acontecer e está-me a acontecer tipo imensas vezes, porque às vezes acontecem situações que são constrangedoras e que nós nem esperámos, como por exemplo ela ter um namorado, mas ela está sempre a olhar para ti e tu nem sequer tu nem sequer reparas porque se passarem 3 ou 4 minutos e tipo e ela tipo quando ela está sozinha ou tu só a vês com uma amiga e ela continua profundamente sempre a olhar para ti. Acho que isso é uma situação, por exemplo, constrangedora. Tu numa situação dessas, por exemplo, tu sais desse sítio e procuras outro, ou tu continuas na mesma, no mesmo espaço, no mesmo bar e mudas apenas de sítio, procuras outra mulher para tu interagires. O que é que tu costumas fazer nesse tipo de situações? Olha, uma das características importantes de um homem, sobretudo um homem alfa, é não se afetar com as coisas que acontecem. Então, mesmo que seja um fora constrangedor, mesmo que você passe por uma situação de chegar numa mulher e o namorado dela de repente chegar e fica uma situação chata, ou também de ela de repente te dar uma má resposta, fala mais alto. Esse tipo de coisa é desagradável, sim, mas a gente está na vida da gente, a gente o tempo todo a gente passa por essas coisas, entendeu? Isso seja no trabalho, seja na sedução, sempre tem situações desagradáveis. E um homem alfa ele tem que saber lidar com essas situações. E a maneira de lidar com isso é não ser reativo. Então, por exemplo, se uma mulher te respondeu mal, você não vai também ser mal educado com ela. Você não pode agir de acordo com a outra pessoa, entendeu? Você tem que agir de acordo com os seus princípios. Então, é bem isso. Se você levou um monte de fora, não precisa mudar de balada. É, muda talvez de lugar, conversa com outras mulheres. Eu acho que você tem que tentar até o último minuto ali que você estiver no local e você vê uma possibilidade, você aproveita. Eu já aconteceu comigo, eu levei, se eu não me engano, foram 8 foras em uma balada. E imagina, 8 foras muitas vezes é muita coisa, assim, não chega a ser bom, entendeu? Não é uma coisa legal. E eu levei 8 foras e, assim, já estava um tempo mais na hora de ir embora mesmo. E aí, quando eu já estava, assim, para ir para a porta de saída, eu vi uma última mulher ali, sentada com a amiga dela, e parei um pouquinho com um amigo que eu tava. Falei assim: olha, aquelas duas ali. E a gente olhou, e ele falou que não queria, que já estava querendo ir embora. Falei, então espera um pouquinho aí que ele estava de carona comigo, que eu vou chegar lá e vou conversar. Se elas me dão um fora, a gente já emenda aqui e já vai embora. Ele falou, tudo bem então. E aí ele ficou lá e eu cheguei nas duas e conversei e falei, olha, que pena que eu não conheci vocês antes, que eu fiquei mais lá pro fundo, mas se tivesse, com certeza a gente tinha aproveitado a noite, depois da abordagem, é lógico. E acabou que ali, as duas ficaram conversando comigo, eu chamei o meu amigo, falei, olha, vem cá, vamos conversar com a gente, as duas meninas aqui são legais e tal, e todo mundo conversou, eu não fiquei com ela, com uma que eu estava interessado, meu amigo também não, mas a gente pegou o telefone, é, e elas também gostaram do meu amigo, a gente pegou e falou, olha, vamos marcar de sair um dia nós quatro, conversar e tal, a gente já se conheceu aqui no final, e aí de repente a gente trocou o telefone, saímos, o meu amigo ficou com a amiga, eu fiquei com uma com essa menina também que eu fiquei interessado, então foi uma coisa assim, aos 45 do segundo tempo. Ou seja, eu após levar 8 foras, eu não me abalei. Eu continuei com a minha confiança em alta, porque fora é uma coisa natural de acontecer na vida. Então, se eu pego o meu currículo e vou procurar um emprego,
Eu não mando o currículo para uma empresa, eu mando para várias empresas. Muitas vezes eu mando para 20 empresas e talvez 20 empresas não vão me querer, eu vou mandar para outra empresa. A vida é assim, se um vendedor quer te vender algo, um vendedor ele não vai vender para todas as pessoas que ele oferece o produto dele. Muitas vezes ele precisa vender para 30, ele precisa oferecer para 30, 40 pessoas, ou seja, ele vai receber 40 nãos para ter um sim. A vida é dessa forma. Então a gente tem que aprender a lidar com os nãos e manter a confiança. Oi, Adriano. Tem uma questão que me deixa assim meio em dúvida, né? Porque tem caras que dizem que existe um padrão de abordagem, uma abordagem direta, ou uma abordagem indireta, ou que existe assim frases prontas para abordar uma mulher. O que você acha? Então, existe tipos de abordagem, abordagem direta e abordagem direta. Direta é aquela abordagem que você chega e fala para a mulher, olha, estou afim de você, gostaria de conversar para a gente se conhecer melhor, tal. É o chamado mandar na lata. Você chega e fala e pronto. E a abordagem direta é aquela que você se aproxima, como quem não quer nada. Por exemplo, ela está ali na academia, você chega revezando no aparelho e tal, e você chega com um pretexto. E aí depois você vai ali conduzindo a conversa para conseguir o telefone dela. Quanto a padrão do que dizer, do que falar, não existe. Isso é balela. Essa coisa de que existe padrões de mensagem para mandar para mulheres, um padrão perfeito de abordagem, um script sobre o que você vai falar com ela, isso é balela. O primeiro ponto que isso é balela é pelo seguinte fato que se todo mundo de repente começa a usar algo que é padrão, imagina todo cara começar a usar uma mesma mensagem de texto e só muda alguns detalhes lá e começa a mandar para a mulher. Isso vai passar a ser uma coisa mecanizada. Eu já vi mulheres me mostrando mensagem e falando, olha, a terceira mensagem que eu recebo de um babaca é, com o mesmo conteúdo, ele só mudou algumas coisas, parece que ele aprendeu do mesmo lugar, e elas me conhecem, sabem que eu trabalho com sedução e falam, espero que você não esteja ensinando esse tipo de babaquice. Da mesma forma também que eu vejo homens, mulheres reclamando que vários homens chegaram nela da mesma forma. Isso é extremamente destrutivo, isso é negativo, porque você perde a sua autenticidade, a sua identidade. Cada homem possui uma identidade, cada homem é único, assim como cada mulher é única. Então, por isso que não existe um padrão. Existe boas maneiras, ou seja, algumas coisas que você pode fazer para aumentar as suas chances. É por isso que eu ensino muito esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se você chegar de uma maneira educada, se você chegar na mulher sem tocar, sem ser um cara grosseiro que chega ali muito de frente ou chega por trás dela, se você falar sobre coisas divertidas do dia a dia dela, falarem sobre viagens, enfim, isso são apenas boas maneiras, são formas de você delinear as coisas, mas não tem um padrão do que você vai conversar, porque é impossível você prever o comportamento humano, você prever o que uma mulher vai falar. De repente tem cara que eu já vi ensinando falar com a mulher sobre viagens, e aí o cara ensina, nossa, quando eu viajei para Itália, foi ótimo e tal. E aí imagine você abordando uma menina que é do interior, que nunca saiu da cidade dela. Essa abordagem vai ser totalmente fútil para ela. É, é, vai ser uma coisa desconexa com o modo de vida dela. Pode ser que ela queira saber sobre a Itália, pode, mas talvez isso vai ser de certa forma negativa. Ela prefere um cara que chega falando sobre a música preferida dela, que os dois gostam de pop rock e conversam ali a respeito. Então isso é muito variável, isso é muito de cada ser humano. Esqueçam esses padrões. Se você está seguindo um padrão, os outros caras também estão fazendo. E se a mulher está solteira, é porque os outros caras que chegaram com o padrão não conseguiram conquistar ela. Senão ela estaria namorando. Se existem 10, 20 caras chegando numa mulher e sendo rejeitados, significa que os 20
caras estão fazendo a mesma coisa. Quem que vai ter sucesso? É aquele que faz algo diferente. E o que que é algo diferente? Não é nada extraordinário, não é a melhor abordagem do mundo. Fazer diferente é ser autêntico, é ser você mesmo, é ser a sua melhor versão. Para que você tem que comprar um e-book de sedução, que você tem que comprar um curso de sedução? Não é, o método fala muito disso. Não é um padrão para você chegar em mulher, é para você melhorar. Quando você melhora, quando você se conhece melhor, sabe trabalhar seus pontos fortes, sabe evidenciar seus pontos fortes e sabe ali eliminar os pontos fracos para que eles não atrapalhem você, aprende a como se relacionar melhor, não para pegar outra mulher, mas aprende a se relacionar melhor com outro ser humano, isso te enriquece, isso faz você se tornar um homem melhor. E é isso que vai gerar resultado. Você se torna mais comunicativo de uma maneira natural. Por que que você vai desenvolver longas conversas com uma mulher? É porque você aprendeu um padrão? Não. É porque você se tornou um cara mais confiante, mais divertido, mais feliz consigo mesmo, tem um estilo de vida diferente, sabe se comunicar melhor com outro ser humano. Isso é óbvio que vai gerar resultado na hora que você estiver conversando com uma mulher. Então, esqueçam padrões e passam a querer melhorar, ser a sua melhor versão para chegar nas mulheres com autenticidade, porque é isso que elas estão esperando hoje em dia dos homens. É isso aí, pessoal. E com essa última dúvida respondida, eu encerro o nosso AlphaCast de hoje. Espero que tenham gostado e que aproveitem aí hoje, uma quinta-feira. Alguns vão sair, outros trabalham amanhã, vão ficar em casa, mas ouçam esse AlphaCast mais de uma vez, anote aí os tópicos mais importantes. E amanhã, sexta-feira, chega na balada, chega no barzinho, ou simplesmente à tarde lá na sua academia, e já chega com uma proposta diferente, você vai, após ouvir esse AlphaCast, você vai ter informações diferentes, e aproveite isso, utilize isso, para que você possa ter mais resultados e certamente conseguir aí realizar os seus objetivos, conquistar aquela menina que você deseja, chamar ela para sair, ou chegar na balada lá e conhecer uma garota legal. Então coloquem isso em prática. E é isso aí, eu desejo a todos uma ótima noite e muito sucesso aí. E até o próximo AlphaCast, eu espero vocês aí.